Shalom, shalom. Hoje nós estamos na quarta aula, me perdi. Quarta aula, né? Quarta aula. O tempo passa, né, queridas? Porque a gente já está caminhando, assim, para a fase final. Faltam só 3 aulas para terminar. Mais uma da alma e 2 do espírito. Então, a gente já está caminhando para o final do curso. E eu espero em Deus que esteja sendo um tempo de transformação na sua vida. Eu vou me expor aqui, eu gosto de me expor, né? Toda vez que eu me olho no vídeo, eu falo, não vou parar mais assim, porque eu fico com o ombro extremamente torto. Daí, quando eu me olho, eu tô parada, assim, na mesinha. É mania de colocar o cotovelo na mesa. Tá, vou ficar assim mesmo, com o ombro torto. Eu espero que o Senhor verdadeiramente esteja falando com você, te tocando. Eu quero dizer que, até agora, o curso pegou um pouquinho mais leve, agora o negócio, principalmente hoje, o negócio dá uma apertadinha assim, e eu creio que o Senhor vai falar contigo, amém? Que o Senhor vai te liberar em algumas coisas. Se você não escutou meu áudio, você esqueceu, pegue o óleo para unção, que a gente vai usar na aula hoje, e no final da aula, né? E se você não fez a listinha para fazer o desligamento de alma, então você pega o papel, pega a caneta, enquanto a gente estiver aqui dando aula, você vai escrevendo as pessoas que você teve relação sexual. Seja homem, seja mulher, seja animal. Nossa, pastora, queridos, coração é terra que só Deus conhece, né? A gente tem que saber que isso existe e nós não podemos nos escandalizar, porque sem Cristo, o nosso caminho é esse mesmo, né? É caminho de perdição. Então, independente do que foi que você teve relação sexual, hoje chegou o dia de você se desligar dessa pessoa, desse ser ou desse animal, seja lá o que for. O Senhor vai operar maravilhas na sua vida nessa noite, amém? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a alma. Hoje a gente vai começar falando sobre as estruturas que a alma tem, tá? Então, tá, a alma é composta de vontade, de decisão, de personalidade, de caráter, temperamento e sentimentos. Como a gente já falou, né? Ela está vinculada, ligada àquilo que é abstrato. Por ser a nossa alma munida de toda essa estrutura que falamos acima, ela tem em si necessidades básicas. Vamos lá, a alma, ela é composta de vontade, decisão, personalidade, caráter, temperamento e sentimentos. E por ela ter essa estrutura, ela tem algumas necessidades básicas. Vontade, então ela tem a necessidade da sua vontade ser saciada. Amém? Caráter, ela tem a necessidade de ser tratada dentro de um caráter semelhante àquilo que ela atua. Temperamento, né? Os temperamentos geram as suas expectativas e aí por diante. Essas necessidades estão ligadas diretamente ao nível de cura ou de trauma que eu tenho. Então, vamos lá. A minha alma está ligada à decisão. Se eu sou uma pessoa que já alcancei um certo nível de cura emocional, eu não vou ter dificuldade, ou mesmo tendo dificuldade, eu vou agir, por exemplo, numa situação de perdão. Eu decido que eu vou perdoar porque eu sei que aquilo é benefício para mim. Se eu sou uma pessoa que ainda sou movida pelos traumas, eu dificilmente vou conseguir perdoar. Por quê? Porque a minha decisão vai estar mexida, misturada com os traumas que eu vivi, que eu enfrentei, amém? Por exemplo, uma mulher abusada terá grande dificuldade em se sentir segura. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. A questão maior aqui é entender que não somente os traumas causados por outros a nós, mas aquilo que fazemos com outros, pactos e pecados, também fragmentam a nossa alma e nos levam a cativeiros. Tá, lembrando, essa aula a gente vai tratar sobre fragmentos, tá? Então, os fragmentos, eles não estão... A gente pensa que o que pode fragmentar a nossa alma está ligado somente a traumas, a dores. E não é isso, queridos. Pecados também nos fragmentam, porque o pecado, ele traz sobre nós a morte.
E para que a morte aconteça, alguma coisa tem que estar quebrada, alguma coisa tem que estar estragada. Porque se uma pessoa estiver plena em saúde, ela não vai morrer. Amém? E os pactos que eu faço também me fragmentam. Os pactos que eu faço, Shalom Silene, os pactos que eu faço com entidades, com deuses, independente do que é, ele também vai fragmentar, ele vai ligar a minha alma a esse ser, tá bom? Fragmentos. Ô, Kelly, você tem esse slide aí? Você lembra se você tem? Eu busco agora no Drive. Você espera só um segundo? Dá uma olhadinha aí que depois eu quero que você mostre no slide, tá? Fragmentos. Tá, só um segundinho. O que é fragmento? É um pedaço de uma coisa que se quebrou, se cortou, rasgou. É um pedaço de um todo. Então, eu vou pegar aqui Eu vou pegar esse aqui como exemplo. Ó, isso aqui é um bloquinho, tá vendo? Ele é um bloquinho, ele é um todo. Ele tem vários bloquinhos dentro dele, mas todos estão presos, né? O que é fragmento? É um pedaço que se rompeu. Então, isso aqui se torna um fragmento, tá? Dentro desse fragmento, tem a mesma essência, a mesma natureza que tem no todo. E esse fragmento, ele também pode ser fragmentado. Sabe um negócio que eu gosto de... Toda vez que eu vejo, eu penso em fragmentos. Sabe aquelas máquinas de cortar sulfite? Que a gente coloca e ela sai toda picadinha do outro lado? Toda vez que eu vejo aquilo lá, eu penso em fragmento da alma, né? Algo que era inteiro e saiu todo fragmentado. Pode falar, Kelly. Eu estou com um slide. É o slide do rosto fragmentado? Não, eu vou... Daqui mais para baixo, eu acho que tem outra imagem. Deixa eu ver. Ou será que não era nesse? Acho que não era nesse, não. Pode mostrar essa do rosto fragmentado. Tá. Então, queridos, ó, aqui está o rosto de uma mulher. Ele é um rosto completo e está parecendo pedacinhos de quebra-cabeça. Isso são fragmentos. Uma pessoa que foi quebrada. E eu quero voltar um pouquinho atrás. Eu sei que a gente falou um pouquinho na aula passada, mas já tem 15 dias, né? Um trauma, uma situação de trauma, independente do nível do trauma, pode ser um trauma sério, como um abuso, como pode ser um trauma menor, um susto. Se essa situação foi uma situação que pegou muito forte a sua alma vai ser quebrada. Mais ou menos como está no rosto aqui. Ela vai ser quebrada e um pedacinho da sua alma vai ficar no lugar, na região desse trauma. Pode tirar, Kelly? Obrigada. Para vocês verem o quanto que a gente geralmente pensa em traumas como coisas grandes, enormes, né? E às vezes não são. Vou dar um exemplo. Eu sou a filha caçula. Eu só tenho irmãos. Sou a caçula e a única mulher. Quando meu irmão mais velho casou, ele casou bem novo, ele tinha 17, acho que 17 ou 18 anos. E eu tinha 7, 8 anos, eu acho. Não lembro bem, por aí. Então, assim, eles casaram e moraram uns dias em casa. A minha cunhada tinha 16 anos. E a minha cunhada era meu ídolo, assim, né? Porque eu não tinha... O único contato com mulher que eu tinha em casa era minha mãe. E minha mãe sempre foi muito cuidadosa, era costureira, fazia roupinha de boneca. Eu tinha minhas panelinhas, então ela cozinhava e colocava comidinha nas minhas panelinhas. Às vezes até cozinhava, porque as panelinhas eram de alumínio. Porém, era mãe. Quando a Nancy chegou, a Nancy era meu ídolo, assim, porque a Nancy, eu tinha 7, a Nancy tinha 16, e a Nan brincava comigo, ela me dava atenção, ela me maquiava, queridos, eu era a bonequinha dela, né? Então, assim, eu era apaixonada na minha cunhada. Apaixonada. E daí, ela tinha pavor à barata. Pavor à barata. E lá em São Paulo, quem é de São Paulo, que ele sabe disso, em São Paulo tem umas baratas mutantes.
Queridos, as baratas. As baratas. E daí, elas soltam a casca. Elas soltam a casca, queridos. Elas fica a casquinha delas igual cobra e fica aquele ser branco desse tamanho, transparente. Tá, vamos voltar. Minha cunhada tinha pavor a barata. E eu já vi aquilo e para mim já era estranho. E meus irmãos, terríveis, aterrorizavam minha cunhada. Eles pegavam um paninho e jogavam nela a barata. Eu lembro que uma vez meu irmão comprou uma aranha de borracha, assim, desse tamanho, que era uma aranha que você jogava ela grudava e ela descia, assim, meio que, tipo geleca, sabe? Grudando e desgrudando na parede. E meus irmãos aterrorizavam ela. E aquilo começou a me dar um medo. E um dia, não sei se foi o Roberto ou o Rogério, não lembro, mas eles decidiram me aterrorizar também. Pegaram um paninho, minha mãe costureira, né? Pegava aquele retalhinho de costura e jogaram em mim e falaram, ó, barata, queridos. E assim, naquele momento, foi horrível para mim. Horrível. Porque para mim, a barata já não era mais um inseto. A barata era um ser de outro mundo, mutante, né? Um negócio... Resumo da ópera, queridos. Até hoje eu luto contra medo de barata. Pastora, você tem medo de barata? Queridos, hoje eu já não... Hoje eu estou muito liberta. Meu Deus, como eu estou liberta hoje. Mas, assim, eu já tive problemas seríssimos com isso. A minha filha do meio, eu quase perdi ela por causa de uma barata. Eu estava já de uns 6 meses, eu senti uma barata andando no meu pescoço. O desespero foi tão grande que fui parar no hospital. Foi terrível. Eu já fiquei uma madrugada, horas na madrugada, em cima da pia, da cozinha, porque tinha uma barata no chão. Se eu for contar as histórias para vocês, são muitas, e não era algo pequeno, queridos. Talvez você esteja rindo, mas era algo desesperador, muito desesperador. Algo realmente terrível, realmente um trauma gigantesco na minha vida, né? E hoje, com a mentalidade racional, hoje eu não corro mais, né? O trauma era tão grande que eu escutava a barata andando. Eu escutava ela andando. Eu sentia o cheiro da barata de longe, não era de perto. E você sabe como que eu decidi ser liberta? Quando eu comecei a trabalhar com libertação. Porque você sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, meu Deus, uma hora eu vou... Deixa eu colocar meu carregador aqui. Uma hora eu vou fazer uma libertação e vai aparecer uma barata. E eu vou correr. E vai ficar muito bonito, né? A libertadora que foi lá tirar os capeta, correr de uma barata. E daí eu resolvi, queridos, eu resolvi enfrentar o medo, o trauma, resolvi enfrentar a barata, né? Não gosto de matar hoje, porque eu acho muito nojento, mas tipo assim, eu já não entro mais no desespero que eu entrava antes. Por quê? O que acontece dentro disso aqui tudo? Por que eu estou falando sobre isso? Relacionado aos fragmentos. Vocês estão me ouvindo? A imagem está cortando. Tá bom, Kelly, o áudio aí? Pastora, eu estou ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas deve ser coisa de conexão mesmo. Deve ser. Eu estou morrendo de medo da conexão cair, porque hoje o dia não foi fácil. Mas vamos lá. Se ficar ruim, vocês me avisam, tá? Por que eu estou falando isso? O que acontece, queridos, dentro de um fragmento? O fragmento fica no lugar do trauma. Então, vamos lá. Quando eu fui torturada, uma brincadeira de irmãos, por causa daquela barata, o susto foi tão grande, o medo foi tão grande, que um pedacinho da minha alma ficou naquele lugar. E o que acontece quando um pedacinho da sua alma fica num lugar de trauma? Os demônios começam a agir. Porque no pedacinho da sua alma está o todo seu. Tudo que tem dentro da sua alma, de vontade, de decisão, de temperamento, de caráter, tudo ficou um pedacinho naquele lugar. Então, os demônios, eles atacam esse pedacinho, porque o pedacinho não está desligado, queridos. Não tem nada que eu mostrar para vocês. Geralmente eu uso o fio do celular, agora eu estou usando o fio do celular. Eu quero que você imagine mesmo um fio
num lugar aqui está o pedacinho, o fragmento da alma, e no outro lugar está a alma. Está ligado. Então, todos os açoites espirituais que os demônios fazem naquele fragmento, a alma aqui sente. E por isso que muitas vezes você passou por um trauma e você não consegue sair, não consegue esquecer. Por isso que às vezes, e esses fragmentos também acontecem no relacionamento sexual, por isso que às vezes você não consegue esquecer um parceiro sexual, você não ama ele, mas você se sente ligada a ele, porque a sua alma está em lugares de prisão, amém? O que fragmentam a nossa alma? Traumas, rejeição, abandono, pecado. O pecado nos leva a uma estrutura de morte, como eu falei, e por isso tem o poder de quebrar a nossa alma. Um exemplo disso é as relações sexuais ilícitas. Deixa eu ver o que ela está falando. Amém, querida. Não tem problema. Se você não tem, pega água, pega qualquer coisa aí, ou usa sua fé, amém? Não se preocupe, você não vai deixar de ser liberta porque não tem uma marca, tá bom? O Senhor conhece. Para aparecer um anjo aí te ungir com óleo do céu, um estalar de dedos. Amém? Pode ficar em paz. Quando passo por uma situação de trauma, minha alma é fragmentada. E esses fragmentos ficam em cativeiros. Todo cativeiro tem uma estrutura real de uma cadeia. Então, nas portas desse... Vamos lá. Todo cativeiro, ele tem a estrutura real de uma cadeia. Como que é uma cadeia física, queridos? Na porta tem... Nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Na porta tem os agentes penitenciários, né? Tem o carcereiro. No mundo espiritual é da mesma forma. Todo cativeiro de alma, na porta tem os carcereiros, que são demônios, que estão ali para que aquele fragmento da alma não saia. Esses agentes, esses carcereiros, eles são os responsáveis pelos açoites. São eles que causam os sofrimentos, as lembranças, a dor, e também são eles que ficam às portas para impedir que saiamos. Amém. Na hora que a gente for orar, se eu esquecer, você me fala, tá? Na hora da oração. Lembrando aqui que fragmento é uma partícula de um todo, amém? Então, dentro daquele fragmento, existe toda a essência de um ser. Normalmente, logo após uma situação de trauma, vem sobre nós um sentimento de medo. E isso acontece porque o trauma mutila a nossa alma, né? Ele arranca um pedaço da nossa alma e nesse lugar de mutilação se estabelece por um pequeno tempo um vazio. E como a gente não sabe como é que vai ser dali para frente, porque está faltando um pedaço, a gente pensa que o vazio é por causa da situação externa, e na verdade o vazio é por causa da situação interna, pela falta que aquilo está fazendo. A gente não sabe como que vai viver sem esse pedaço, sem esse fragmento da alma, e esse vazio temporário, quando não tratado, ele é preenchido por demônios. E esses demônios geram sentimentos, causando assim a deformidade da nossa alma. Queridos, eu quero contar uma experiência para vocês, que eu contei nos outros cursos e eu não estava lembrando, e é engraçado isso, queridos. Todas as vezes, é a terceira vez que eu estou dando essa aula, dessa forma, e todas as vezes, quando vai chegando nesse ponto, o Espírito Santo vem e brada essa lembrança, que é justamente para mim trazer na prática para vocês essa fragmentação de alma. Queridos, nós somos responsáveis, queridas, né? Nós somos responsáveis em guardar a nossa alma. De tudo que você tem, guarda o teu coração, né? A responsabilidade da nossa alma é nossa. E quando nós sofremos um trauma, quanto mais rápido a gente agir, mais rápido a gente vai ser blindado e essas deformidades não vão acontecer conosco. E eu quero contar uma experiência que eu tive dentro disso, há 2 anos atrás, que foi com o falecimento do meu pai. Queridos, o meu pai foi, assim, o grande homem da minha vida. Vocês imaginam que eu era a única filha, a caçula, a filha sonhada, esperada, então vocês imaginam, né? Tudo que meus irmãos não tiveram, eu tive de sobra.
E o meu pai foi assim, o cara para mim, né? E meu pai adoeceu, ele teve câncer, não morreu de câncer, mas ele teve câncer. E daí, inicialmente foi tratando de boa, mas toda a situação já era uma situação muito delicada. Não que o câncer fosse... Ele tinha um câncer de próstata, não, um câncer de bexiga. Então, assim, esse câncer não sarava, mas não causava grandes coisas, entende? Mas a palavra câncer no meio da família já é uma palavra assustadora, né? Então, era algo que, assim, eu ficava apreensiva o tempo inteiro, sem saber o que ia acontecer ou como ia acontecer. E meu pai começou a arruinar, e daí ele teve uma pneumonia bem séria. Isso eu estou contando bem resumidamente, mas foram alguns anos, tá? Ele teve uma pneumonia e ele começou a arruinar, e daí apareceu um nódulo bem grande na ponta da costela, assim, do meu pai. E o meu maior medo era que meu pai tivesse metástase. Queridas, eu tinha muito medo. Eu tinha pavor do meu pai ter metástase, porque geralmente na metástase eles mandam para casa, né? E a pessoa vai morrendo pouco a pouco. E eu falava, Deus, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho condição disso. Então era o meu pavor. E quando apareceu aquele nódulo no meu pai, eu fiquei desesperada. Porque daí fui pesquisar, né? E realmente o quadro, todo o quadro, tudo que estava acontecendo indicava que era metástase. E eu fui orar, e daí o Senhor me deu uma palavra. E na palavra dizia que ele não morreria de metástase. Não falava metástase, né? Mas dizia assim, que ele não ia morrer desse mal, mas que ele morreria. Mas eu pensei assim, o Senhor vai curar ele então, já que ele não vai morrer desse mal, e a gente vai ter mais um tempo com o meu pai, né? Que fosse 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, mas era mais um tempo. E na minha cabeça, um tempo dele curado. E nesse período que ele foi arruinando, teve um evento em Comodoro. E daí eu estava com muito medo de ir, ele ainda não havia sido curado, né? Estava nesse processo. E eu estava com muito medo de ir, porque eu estava com muito medo. Se eu falasse para minha família que eu ia ter morte na família, né? Porque eles não iam entender, porque eu sou a única crente, e tudo eu quero estar, e não sei o quê. Aquelas conversas que se você tem poucos cristãos na sua família, você sabe do que eu estou falando. E eu queria ir para o evento, mas eu tinha muito medo de estar lá em Comodoro e meu pai piorar, né? Ou meu pai morrer e eu estar lá. Aí eu falei com o apóstolo Éder orou comigo e falou assim, pode vir, que seu pai não vai morrer agora, durante o evento, você pode vir. Eu me muni de fé e fui para Comodoro. Quando eu estava em Comodoro, meu pai arruinou um pouquinho mais, ele estava tendo alucinação, a gente achava, porque ele estava tomando morfina, a gente achava que era por causa da morfina e tal. E daí, quando eu estava em Comodoro, meu pai já estava em Porto Velho, se tratando na capital do estado. Meu pai foi para a UTI. Eu cheguei na segunda-feira e fui para Porto Velho, para a UTI. Queridos, e orando. Eu cheguei em Porto Velho, o nódulo... Uma foto aqui? Já, assim que eu terminar aqui, você mostra, tá? Eu cheguei em Porto Velho, o nódulo sumiu. E daí os médicos chamaram a minha mãe e eu e falaram que não conseguiam entender, né, que aquele nódulo havia sumido, como havia sumido, e que se o pai saísse da UTI com vida, eles iriam estudar o caso do meu pai para saber o que tinha acontecido. Eles levaram meu pai, fizeram tomografia do corpo todo, o nódulo tinha desaparecido. E eu pensei, meu pai vai sair da UTI. Ele dizia, eu orei naquela UTI do Barretinho, em Porto Velho, tá? Pensa na pessoa que rodava aquele hospital de baixo para cima, de cima. Foram dias terríveis. Dias terríveis. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Antes de eu ir para Comodoro, o apóstolo José esteve aqui em Ariquemes e ele fez uma ministração falando sobre fragmentos de alma. E daí ele falou da importância de você dar ordem para a sua alma.
numa situação de trauma, você dá ordem para sua alma, proibindo que qualquer pedaço fique naquele lugar. Fui para Porto Velho nessa situação toda, até que chegou o dia da morte do meu pai. Queridos, talvez tenha sido um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu estava naquela expectativa, né? Deus havia falado que ele não ia morrer de metástase, então eu estava na expectativa realmente de que ele fosse curado e ficado com a gente por um tempo a mais, né? Mas a palavra se cumpriu certinho, não era de metástase, mas morreria. E os médicos chamaram minha mãe e eu para entrarmos na UTI, queridos, para ver meu pai morrer. Eu não sei dizer, eu não sei explicar para vocês o que eu senti naquele momento. Quando os médicos me chamaram, quando eles chamaram, meu coração já batia aqui, né? Porque eu sabia que alguma coisa estava muito errada. Quando a gente chegou lá, eu via as máquinas diminuindo, né? As máquinas da UTI diminuindo, e eu entrei em guerra. Espírito de morte, sai daqui, espírito de vida, volta, aquela guerra. E eu nunca vi o poder da oração de uma forma tão real como eu vi ali. Porque quando eu comecei a fazer guerra, as máquinas começaram a subir, queridos, nos meus olhos, assim, automaticamente. E quando as máquinas começaram a subir, o Espírito falou comigo, agora chega, chegou a hora dele. E eu parei de orar na hora, e as máquinas, questão de segundos, caíram e meu pai morreu. E foi terrível. Foi terrível. Foi uma dor assim que eu acho que não ficaria só um fragmento, ficaria a minha alma toda ali. Foi terrível, queridos. Uma situação de dor ao extremo. Mas quando eu estava saindo da UTI, o Senhor me trouxe essa ministração do apóstolo Joseir. Eu parei na porta da UTI em prantos. E falei assim, alma, se submeta agora ao senhorio de Cristo. Você não está autorizada a ficar nem um pedaço nessa UTI. Eu te dou uma ordem, todos os fragmentos voltem para o meu corpo agora, em nome de Jesus. Saí da UTI, fui no banheiro. Lá no banheiro me ajoelhei, chorei e orei novamente. Mulheres, eu não sei dizer para vocês o quanto isso dá resultado. Passado uns 2 meses, 3 meses que meu pai havia falecido, eu estou em casa assistindo um filme, acho que é Tempestade o nome do filme, algum filme de ciclone, sabe? Se eu não me engano, é Tempestade o nome do filme. E tem uma cena que tem 2 jovens, um casal de jovens dentro de um caminhão correndo, né, naquela ventania e tal. E eles estão meio que discutindo a relação por uma situação de trauma. E daí um fala para o outro, você fala isso porque você nunca viu alguém que você ama morrendo. E naquele momento eu parei, fiquei olhando para a televisão e falei assim, meu Deus, deve ser muito difícil, né? A gente ver alguém que a gente ama morrendo. E passou uns segundos, eu falei, opa, calma lá, eu vi meu pai morrendo. Eu sei qual é essa sensação. Por que eu estou contando isso? Eu estou dizendo de algo que verdadeiramente funciona, queridos. Qual é a nossa questão, nosso maior problema? Que geralmente, na situação do trauma, na situação da dor, a gente se entrega para a dor. E a gente não para prestar atenção que aquilo vai ter sequelas e resultados. Então, o que você passou até aqui, de traumas, de medos, de dores, de abuso, sei lá, o que você passou até aqui, você tinha uma mentalidade. De agora para frente, em nome de Jesus, guarde a sua alma. Sabe? Traumas vão acontecer, queridos. Mulheres, você vai passar por traumas. Eu não estou profetizando maldição na sua vida, mas Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por situações. A gente vai passar pela morte de pessoas queridas. A gente pode sofrer acidente. A gente pode ver alguém adoecendo e morrendo. São N situações. Mas a partir de agora, eu estou te dando uma arma poderosa. O Senhor hoje vai entrar resgatando a sua alma, fragmentos da sua alma que foram
perdidos em situações do passado. Mas a partir de agora, guarde sua alma. Pastora, isso é bíblico? O que Davi fez? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Olha Davi falando com a alma dele. Alma, você está batida por quê? Por que está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Olha Davi dando ordem para a alma dele. E nós precisamos, nos dias maus, nos dias da aflição, no dia da dor, no dia do trauma, nós precisamos aprender da voz para a nossa alma e falar, opa, isso aqui tá fora dos padrões. A alma, volta aqui, te cala. E não deixar a nossa alma esparramada em lugares, em fortalezas demoníacas, onde as trevas têm acesso às nossas vidas e podem nos tirar do propósito, queridos. Amém? Kelly, mostra aí a imagem, por favor. Peguei uma imagem aqui do livro da Ana. Acho que é bem pertinente, dá para ter uma ideia, porque vou tentar aproximar ao máximo. Aqui é um Isso coração mesmo. sem é um coração. O primeiro mesmo. ali em cima é o coração sem Cristo, né? E você falou até sobre a personalidade da pessoa estar ligada à alma. Ó. Então, aqui é uma figura 1, personalidade atrofiada, parte da alma continua num estado disfuncional como consequência do cativeiro. Então, tem ali um fio de ligação. A região de cativeiro, o guardião da região, né? Tem até um açoitezinho, dá para ver ali o açoite, gente? Dá para ver. Olha Açoitezinho. só, deixa eu aproveitar aqui que ele está mostrando. Para essa imagem, que é. Ó, vocês estão vendo que esse cubinho aqui, que a Kelly está filmando, mostrando, é o cativeiro. Vocês estão vendo a grade? E olha lá dentro, não tem um homenzinho sentado, meio transparente? Aquilo ali é o fragmento da alma. Por que está um homem inteiro? Porque o fragmento da alma contém partes do todo. Entendeu? Toda a essência do homem está no pedacinho que ficou lá dentro preso. Deixa eu ver o que a Thalita está falando. Agora, a outra parte bem interessante é que é o que a gente está aprendendo agora, né? Nós não estamos mais nesse estado, nós pertencemos a Jesus. Aqui é um homem sem Cristo. Agora, aqui um homem com Cristo, ó, um coração que está sendo curado, mesmo assim, não foi tratado e, portanto, ainda tem ligação dele, que é o nosso caso, a gente está, né? Tirando parte da nossa, o que ainda existe em cativeiro de dentro do cativeiro. Mas a gente ainda está a gente já está nessa condição de ter Cristo no coração, ok? Agora, olha, gente, eu fico tão maravilhada, porque assim, a gente vai falando e Deus vai trazendo as regiões de cativeiro. Kelly, esse livro aí é o Regiões de Cativeiro, né? Isso. Queridas, eu vou pedir para a Kelly colocar esse livro lá no grupo, tá? Eu quero orientar vocês lerem, porque apesar da aula que vai ser intensa, a gente vai orar, mas é impossível que em 1 hora, 2 horas, todas as questões da sua alma sejam tratadas. Então, você munida de material, você vai orar, você vai estudar, e o Senhor vai trazer outras revelações, amém? E se trouxer e você não souber o que fazer, a gente ajuda. Amém? Vai lá, Kelly, pode falar. Essa é a outra imagem, depois da pessoa já ter saído do cativeiro, e aí ela vai para as regiões celestiais de descanso, onde a alma fica habitando com Cristo nas regiões celestiais. Ok? É isso. Regiões de cativeiro, Ellen, o nome. Mas a Kelly vai postar lá para vocês. Isso. Esse livro é espetacular. Já li ele umas 3 vezes. Queridas, é muito difícil. Todas essas circunstâncias são muito difíceis, porque, assim, o que acontece quando a nossa alma fragmenta? A gente começa a olhar todas as circunstâncias através do ângulo da nossa dor, através do ângulo da ferida, do açoite do demônio. Então, vamos lá, uma mulher que foi abusada quando criança. Provavelmente essa mulher, quando crescer, ela vai ter uma visão do homem, uma visão totalmente distorcida. Por quê? Porque o fragmento da alma dela
está presa no lugar, nessa região de cativeiro. Esse demônio está açoitando, e daí todos os homens se tornam esse abusador. E as regiões de cativeiro são as mais diversas. Nesse livro até fala de um homem que era aprisionado na pornografia, e ele foi passar pelo processo de libertação, e ninguém entendia porque já tinha orado, ele era um homem temente e tal, e ninguém entendia por que ele não era liberto. E na hora do processo de libertação, alguém teve uma visão e ele estava preso dentro de uma vagina. Então, o cativeiro, eu não sei o porquê que ele estava preso, tá? Se fala no livro, eu não lembro. Mas o cativeiro que ele estava preso era no formato de uma vagina feminina. Então, a mente dele, o tempo inteiro, só produzia pensamentos sexuais. Por quê? Porque era o lugar onde o fragmento da alma dele estava. Amém? Então, assim, isso com certeza vai trazer muita explicação. Não é fácil encarar essas coisas, queridos. A gente, às vezes, olha para o problema e acha que o problema não tem solução, porque a gente começa a olhar toda a situação através da destruição que a nossa alma se encontra. A nossa alma vira uma verdadeira bagunça por causa dos traumas do passado. E daí, queridos, tudo isso aqui é um propósito maligno. É nos tirar do propósito original de Deus, porque a gente perde muito tempo com dores, com traumas, com uma identidade deformada. A gente acha que não pode, que não é capaz, que não sabe fazer, que não vai conseguir, né? E a gente passa anos da nossa vida lutando com situações, quando nós deveríamos passar anos da nossa vida servindo ao Senhor. Pastor, eu sirvo ao Senhor, mas você serve na plenitude? Porque os traumas nos prendem. Os traumas nos tiram do propósito. E daí Jesus veio e manifestou o ministério de reconciliação. Não é somente o ministério de reconciliação de Cristo, não é somente para reconciliar o mundo com Deus. O ministério de reconciliação de Cristo é para a gente voltar a ser uma pessoa inteira. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Nós estávamos totalmente desconectados de Deus e da eternidade, mas nós também estávamos desconectados de nós mesmos, pois nós fomos quebradas, queridos, de muitas formas, e isso fez com que nós perdêssemos a nossa identidade. Reconciliação. Quando fomos reconciliados, essa obra foi completa. Na reconciliação com Deus, como em sermos reconciliados com nós mesmos. Quando a gente foi reconciliado, essa obra foi completa, tanto na reconciliação com Deus, daquilo que havia sido quebrado, né, da separação que o pecado faz entre nós e Deus, como essa obra de reconciliação faz com que a gente se encontre com nós mesmos. Mas tudo isso foi feito, queridos, no mundo espiritual. E agora nós precisamos batalhar para trazer isso para o natural. Vamos voltar lá ao nosso texto base? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois essa palavra tem que ser verdade em nós. Nós precisamos ser inteiros. Lembra que eu já ensinei que irrepreensíveis, inteiros, que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados inteiros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que se deu esse processo da reconciliação? Todo esse processo iniciou na salvação. A questão é, nós não fomos chamadas apenas para ser salvos. Queridos, a salvação é o primeiro passo da caminhada cristã. A questão é que a gente pensa que a gente está salvo e está tudo resolvido. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, com uma vida totalmente destruída, mas o importante é que eu seja salvo. Não, queridos. Nós precisamos tomar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é tomado por esforços. Sabe? A palavra de Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham essa vida em abundância. Isso faz parte do reino de Deus. E não é abundância de problema, é abundância de plenitude de vida.
E nós temos direito a essa plenitude de vida. O termo salvo, em Atos 16:31, é sozo. E olha o que significa ser salvo, de acordo com Atos 16:31. Ser liberto, ser preservado, ser protegido, ser curado e ser restaurado. Vocês veem como a gente parou só numa partezinha da salvação? Porque a restauração mesmo, pouquíssimos de nós, queridos, alcançou. Quantas situações pendentes do passado nós ainda temos no dia de hoje? O Senhor não quer apenas nos salvar no sentido da eternidade. Ele quer salvar a nossa alma aqui na terra, para usufruir da plenitude de vida e para que possamos exercer aqui nessa terra o seu governo. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, será sozo, tu e a tua casa. As trevas, sabendo do projeto do governo do Eterno para as nossas vidas, traçou para nós um plano, um ministério paralelo. Enquanto o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável, nos coloca em lugares de abundância e de paz, o ministério das trevas nos mantém em prisões, vivendo, mesmo em Cristo, uma vida frustrada e sem exercer o que fomos chamados para fazer, vivendo uma vida medíocre, uma vida meia, uma vida sem essência. Jesus não veio somente, queridas, para nos salvar do pecado. A obra dele realmente é completa. E juntamente com essa obra, já foi liberado para nós os anjos, as vestes, os armamentos, as unções, tanto para sairmos desses lugares, dessas cadeias, como para ser o que o Senhor nos chamou para ser. Mas isso aqui a gente vai aprofundar na semana que vem, na próxima aula, tá? Para isso, Jesus disse, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. O Senhor já levou o cativo, o cativeiro que nos prendia. Mas nós precisamos aprender a sair desses cativeiros aqui na terra. Precisamos aprender a ser livre. Vamos falar agora um pouquinho sobre cativeiro. Como eu já falei, né, cativeiros são prisões. E essas prisões são espirituais. Ou, como já falamos, abstratas. O que muitas vezes não entendemos é que estas coisas ou lugares são reais. O fato de a nossa mente não conseguir processar com clareza não pode anular esta realidade. Olha o que diz em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Passar no grego é parachernomai, que entre suas definições está morrer ou perecer. Então, o céu e a terra vão passar, vão morrer, mas as palavras do Senhor, que são vida, que está relacionada ao mundo espiritual, essas não vão passar. Queridos, olha aí para o ambiente onde você está. Onde você está? Na casa, você está na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, onde você está? No mundo espiritual, você também está numa casa. E no mundo espiritual, você também está num cômodo. E se nesse momento acontecer algo, está repreendido em nome de Jesus, mas se nesse momento acontecesse algo, você fosse tomado de assalto, sei lá, alguém passasse mal, tivesse um ataque cardíaco, alguma coisa acontecesse que te traumatizasse nesse lugar, e a sua alma fosse fragmentada, no mundo espiritual, nesse lugar ficaria um pedaço da sua alma, nesse mesmo ambiente. O que eu quero dizer? A menina foi abusada no sofá, da casa da avó, a sala era verde, entendeu? Então, nesse lugar, nesse ambiente espiritual, ficou um fragmento da alma. Foi estuprada no banheiro, nesse ambiente, ficou um fragmento da alma. Amém? Isso mostra com clareza que tudo isso aqui chegará ao fim, mas, na verdade, é o começo de onde a verdadeira realidade se manifestará, que é o mundo espiritual. O reino de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, ele estava nos capacitando com a base que deveríamos ter para atuar aqui na Terra, pois nossa vida aqui reflete a vida espiritual. E hoje temos uma alma particionada. Não vivemos a vida abundante que ele já conquistou e que é nossa por direito e herança. Um detalhe que faz muita diferença em nossa caminhada é saber que o Senhor não quer
somente mudar nossa história, somente nos fazer parar de sofrer, até mesmo porque o sofrimento faz parte do processo. Amém? O seu sofrimento faz parte do seu processo. E o Senhor não quer somente dar um fim nesse sofrimento, nessa situação. O Senhor quer nos dar autoridade, queridos, sobre toda a obra das trevas, para que na medida que nos desconectamos desses lugares que eu falei, de cativeiro, possamos fazer o mesmo com outras pessoas. O Senhor quer te tirar desses lugares, para que você ponha em liberdade outras pessoas, para que você seja a chave para abrir cativeiro de outras pessoas. Amém? Mas para que eu seja esse instrumento poderoso em Deus, preciso antes sair desses lugares de trevas que minha alma se encontra, me alinhar e ser completa. Queridos, a gente aprende para fazer. A Kelly está na escola. A Kelly, ela está no terceiro curso já, né? Ela fez o primeiro, fez o segundo e está fazendo o terceiro. A Kelly está no terceiro curso. Daí, eu vou contar uma experiência para vocês da Kelly. Que a Kelly, ela fez, como ela já está no terceiro curso teórico, ela tem que agora entrar numa prática boa aí de libertação, né? Olha a cara dela já, de desespero. Domingo, eu estou assistindo um vídeo e eu tive uma visão com uma mulher que está, de alguma forma, ligada a nós. E daí eu não fui na mulher, eu fui na Kelly. Por quê? Porque eu sei que essa mulher tem pedido socorro para a Kelly. E eu fui na Kelly. Falei, Kelly, tive uma visão de cativeiro, tá? Visão de um cativeiro, assim, assim, assim. Essa mulher estava assim no cativeiro, em volta do cativeiro estava assim, assim, assim. Daí Kelly, agora? Falei, agora você vai lá e pergunta para ela se isso aqui é real. Se ela escutava essas palavras. A Kelly voltou, pastor, ela ouvia todas essas palavras. Fulano falava, Beltrano falava, Ciclano falava. O que eu estou fazendo, queridas? Eu não quero somente que vocês sejam libertas e olha, glória a Deus, aleluia. No que depender de mim, eu vou ensinar vocês tudinho a fazer isso aqui. Para que se levante um exército poderoso de mulheres, colocando outras em liberdade, estabelecendo o reino do Messias aqui nessa terra. Daí a Kelly já deu uma tarefinha para a irmã. Falei, amém, isso mesmo. O próximo passo é fazer a retirada de cativeiro. Faz de conta que a Kelly não está aí. Adivinha quem vai fazer, gente? A Kelly, com certeza. Exatamente. Ela nem sabe que eu vou ligar o vídeo em chamada de vídeo de 3 para ela, tô brincando. Vai fazer a aula prática da aula teórica. Ô, glória, aleluia. Porque geralmente, queridos, a gente se sente incapaz. Quer falar, Kelly? Fala, põe sua alma para fora. Vai. Eu vou contar um negócio, que o que vocês não sabem, quando vocês olham esse rostinho mais lindo, com essa roupinha romântica, é que ela pratica bullying por trás das câmeras. Então, já estou colocando aqui no ar. Ela pratica tanto bullying que outro dia, gente, nada a ver com isso aqui, mas outro dia eu sonhei que eu estava entrando numa favela. E ela estava comigo, assim, ó. E aí ela falava assim, olha, o que tem ali? Eu olhei assim, quando eu olhei, gente, era um terreiro de Umbanda. Ela falou assim, vai lá, eu te ensino a expulsar os demônios de lá. Só que o terreiro de Umbanda pertencia a um monte de traficante, gente. Olha que tipo de sonho que eu tenho com a minha pastora, né? Ao invés de sonhar com os anjos, revelando a glória, a unção descendo fresca sobre a cabeça, eu sonhar que ela tá me levando para dentro da favela para expulsar demônios de um bando de traficante, gente. Nível de trauma. O negócio é hard. Querido, assim, a gente brinca, mas não tem outro jeito. Talvez você olhe, talvez para você olhe dentro dessa aula que você fala assim, ah, não, até que eu tô legal. Ou eu já sabia disso aqui e já pratico. E talvez você esteja pensando, olha, mas tem a fulana. Agora eu tô entendendo por que a fulana passa por isso, por isso, por isso. Queridos, vai lá e ajude a fulana. Arranque a fulana do cativeiro. Pastor, eu não sei fazer. Um dia eu também não sabia. O Senhor, ele é proposital.
Não pense você que o Senhor está olhando para a sua vida e falando assim, ai, tadinha da minha filha, está sofrendo tanto, né? Eu vou libertar ela. O Senhor está doidinho olhando para você falando assim, quando é que ela vai se posicionar para libertar? Porque tem do lado dela o A, o B, o C, eu quero usar ela num monte de gente. O Senhor quer que você reproduza na mesma proporção daquilo que você está recebendo sobre outras pessoas, amém? Amém, queridas? Deu para entender um pouquinho sobre cativeiro? Semana que vem a gente vai falar sobre identidade de Cristo, tá? Sobre quem é você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje a aula não acabou. Hoje a gente vai orar. Orar, desligando a alma, saindo de cativeiros, perdoando aqueles que te causaram dano. Deixa eu ver aqui. Provavelmente você teve alguma grande frustração. Se não foi com nenhum homem de relacionamento, foi com seu pai. Estou aguardando a resposta. Queridas, sabe? Pode falar. Quer falar? Ia perguntar se tem a ver com essa pergunta da Ana Paula, a questão aqueles cativeiros que se abrem, é cativeiro que se abre? Não lembro. Quando você faz juras de amor, meu amor, eu te amo tanto, eu só vou amar você. Ligação de alma. Ligação de alma. São tipos de cativeiro. Queridas, deixa eu falar um negócio para vocês. Antes da gente orar, tá? Isso aqui é um curso. Então, no curso vai ter a presença de Deus, vai ter libertação aqui, vai ter coisas que vão acontecer, mas é ensinamento, tá? O Espírito nos dá dons. E um dos dons que o Senhor nos dá se chama dom de revelação. Mas vocês sabiam que o dom de revelação ele deveria ser usado para coisas grandes ou ocultas e não para o dia a dia porque a gente é preguiçoso? Quando nós estudamos, e agora eu não estou falando de estudar secularmente não, tá? Estou falando de estudar a palavra, eu estou falando de mergulhar. Domingo a gente vai começar um propósito chamado Yom Kippur. Quem quiser participar já fala, eu quero! Para a gente colocar depois no grupo, tá? Quer dizer, no grupo que eu vou abrir. Até quinta-feira eu abro o grupo. Eu falei para Ana Paula agora assim, provavelmente você teve ou a pessoa teve uma grande decepção, ou teve frustração com o pai. Eu não preciso de uma revelação de Deus para te dar uma resposta dessa. Como assim, pastora? Existem padrões espirituais. E deixa eu ver aqui. Entrei errado. Por que eu falo isso? Porque existem padrões. E daí, assim, toda semeadura dá uma colheita. Entende? Então, se plantou limão, eu não preciso de revelação para saber que eu vou colher limão. Eu tenho que colher limão. Né? Então, existe um padrão. E quando eu estudo, e não para dizer que eu sei, mas quando eu estudo para ajudar pessoas, é fácil identificar os padrões, queridos. E daí é fácil ajudar as pessoas. Daí tem pessoas que são mais complicadas, tem pessoas que não lembram. Vocês sabiam que tem cativeiros que tampam a memória, o armazenamento de lembrança, porque daí você continua no cativeiro porque você não lembra do problema? E daí, nesses casos, tem que ter revelação ou muita ministração para ir quebrando as fortalezas da mente até que a pessoa se lembre do problema. Que é o caso dessa pessoa que eu estava falando com a Kelly. Ela tem um histórico de muita dor. E daí, tanta dor que a alma dela é bem confusa. E daí o Espírito Santo revela. Eu não estava nem falando com ela, queridos, eu não estava nem sentindo nada. Eu estava assistindo uma ministração, nada a ver uma coisa com a outra. E assistindo a ministração veio a visão. Daí vem a revelação. Mas o que você precisa é de conhecimento. E esse conhecimento ele tem que funcionar para você. Amém?
Isso aqui que nós estamos aprendendo, a primeira pessoa que tem que passar na prática disso aqui é você. O Senhor quer te pôr em liberdade. O Senhor quer te fazer, como diz esse texto, te fazer inteira, mulher. O Senhor não quer olhar para você e ver um fragmento da sua alma na infância, ver outro fragmento na adolescência, ver outro fragmento no homem A, outro fragmento no homem B, outro fragmento no homem C, outro fragmento no Deus Z. O Senhor não quer, o Senhor quer olhar para você e ver você inteira na presença dele. Amém? Eu espero que você tenha escrito aí os homens que você já se relacionou sexualmente. E eu vou pedir para a Kelly cantar um louvor. Você está com o violão pertinho aí, Kelly? Eu vou pedir para a Kelly cantar um louvor. Enquanto ela escreve, ou enquanto ela canta, você vai colocar também pessoas que você precisa perdoar. Sabe? Pessoas. E quando eu falo de perdoar, não tem assim grandes coisas. Pense na ofensa, pense na dor, na decepção. Anota aí. E coloca assim, Senhor, eu não estou colocando aqui por colocar, verdadeiramente, eu quero sair desses cativeiros, eu quero me desligar dessas pessoas, eu quero perdoar essas pessoas. Amém? Enquanto a Kelly canta, você vai escrever e logo depois nós vamos começar a oração. Amém? Kelly, seu microfone está desligado. Eu vou muito conseguir cantar sem som, né? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. É um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde o temor não enrijece. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Jesus, este lugar é no Senhor. 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 Leva-nos, este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
da minha alma. E ele vem para resgatar a sua noiva. Ele vem para livrar a sua noiva das prisões. Pertencemos ao amado. Vai baixar a sua cama. Ele vem saltando pelos montes. Ele pisa a terra, os montes se abalam pela sua força. Em um lugar é alto demais que ele não possa subir, ou profundo demais que ele não possa encontrar. As trevas se tornam luz, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Olha com os teus olhos de fogo, amado da nossa alma. Derrete as cadeias, derrete as algemas, amado da nossa alma. Vem saltando pelos montes. Ele nos encontra onde estivermos. Ele nos encontra onde estivermos. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele tudo vê. Cheira a vassoura. Oh, amado. Pai, em unidade agora, Deus, nós apresentamos a vida da Bianca diante do Senhor. A casa dela, Deus, o pai dela, nós apresentamos diante do Senhor. Deus, e nessa noite nós declaramos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Em ti, Pai, não passa sombra de mudanças, e o Senhor continua sendo Jeová Rafá, aquele que tem poder sobre todo tipo, Deus, de enfermidade, aquele que está acima do nome de qualquer nome que está envolvido, Deus, dentro da medicina. Pai, eu creio nos teus projetos, eu creio nos teus planos. Deus, eu coloco agora o pai da Bianca diante do Senhor. Deus, e todo decreto de morte que se levanta contra ele, Senhor, fora do teu propósito, fora do teu projeto, Deus, que seja manietado e saia de sobre a vida dele agora em nome de Jesus. O Senhor tem poder sobre a vida, Deus. Toca neste homem do alto da cabeça, a planta dos pés. Desobstrui, Deus, tudo que tem que desobstruir. Toca no cérebro dele, Deus, toda a fortaleza que se levantou dentro da mente desse homem. Seja ela física, emocional, seja ela espiritual, Pai, que ela seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que os sinais do Senhor seguiriam aqueles que crescem. E nós nos reunimos aqui, Deus, em uma só fé, em um só espírito,
Deus, e declaramos, Deus, a intervenção do Senhor sobre a vida deste homem. Deus, seja sobre a Bianca, seja sobre a família dela. Pai, em nome de Jesus, todos os fragmentos de alma, Senhor, desta família, que ficaram no trauma dessa informação, que voltem para as almas agora em nome de Jesus e que essas almas sejam alinhadas ao teu querer e ao teu propósito. Pai, libera sobre a vida da Bianca, Deus, tudo o que é necessário para esta guerra que ela está enfrentando. Libera as armas, as vestes. Pai, em nome de Jesus, a sabedoria necessária, a unção necessária, Deus. Em nome de Jesus, que as estratégias do céu sejam liberadas e que eles possam vencer. Que eles possam vencer, que esta família possa vencer, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a Bianca, Senhor. Eu abençoo o pai dela, eu abençoo a casa dela. E a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não causa, ela não traz consigo dores. Que a bênção do Senhor venha proteger. Senhor, seja como escudo de proteção, protegendo as emoções dos seus filhos, blindando eles de todo ataque, de todo medo, de todo espírito de tortura, de pavor, que pode assolar e tomar o coração dos teus filhos agora. Pai, em nome de Jesus, cerque-os por detrás e por diante. Em nome de Jesus. E manifesta os teus grandes feitos. Manifesta os teus grandes feitos para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Nós vamos começar. Eu vou fazer uma oração com vocês. E daí nós vamos orar fazendo o desligamento de alma, tá? Vai ser a primeira parte. Eu vou fazer uma oração, pausa. Primeiro eu vou orar por vocês. Segundo, eu vou fazer uma oração e vocês vão... Amém, Ellen. Nós vamos orar na segunda parte, tá? Ou melhor, na terceira. Primeira parte eu vou orar por vocês. Agora depois eu vou orar e vocês vão repetir essa oração. Eu vou orar pausadamente. Queridas, se vocês tiverem alguma reação, algum sintoma, alguma lembrança, alguma coisa acontecer, você pode ligar o microfone, tá? Ou você fala no chat, a Kelly liga o microfone aí para falar comigo, porque eu vou estar ligada aqui na leitura da oração, tá? E às vezes não vejo o que você está falando, amém? Você fica de boa nessa parte, ora, interceda pelas suas irmãs que tiveram, amém? Ai, gente, que lindo, né? Era para todas nós sermos assim. Eu não fui assim, mas tá bom, agora eu sou, porque agora eu sou transformada, uma nova mulher, mulher de um homem só, glória a Deus, aleluia, agora eu sou igual a tu. Mas eu tive que fazer isso aqui várias vezes. Amém? Deu para entender? Eu vou orar com vocês agora, tá? E daí eu vou falar para vocês quando vocês tiverem que repetir, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Deus, diante do Senhor, cada uma das minhas irmãs, Pai, que estão dentro desse processo de limpeza, de desligamento de alma. O Senhor é o Deus que conhece cada um, o Senhor é aquele que tem escrito o nome de cada uma na palma das tuas mãos, e o Senhor chama cada uma pelo nome. O Senhor é aquele que não nos escolheu segundo os nossos méritos e nem deixou de nos escolher segundo o teu propósito, Pai, por causa dos nossos pecados. O Senhor nos amou e o Senhor nos acolheu. E nós somos gratas ao Senhor por isso. Agora eu peço ao Senhor, Pai, pela autoridade que é no nome de Jesus, que o Senhor envie anjos sobre cada casa, tanto dessas irmãs que estão agora ao vivo, como das que assistirão depois, que o Senhor envie anjos e que esses anjos cerquem o ambiente agora, Pai, proibindo toda a obra das trevas, proibindo, Deus, todo ataque, todo contra-ataque, que a família, o ambiente onde elas estão, maridos, filhos, tudo que elas são, finanças, bens, tudo aquilo que elas têm, entre agora debaixo da proteção, da cobertura do sangue do Cordeiro, e que elas sejam escondidas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor comecem a operar agora, trabalhando em prol do teu reino, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Vamos lá? Pai, agora vocês repetem, tá? Pai, eu peço perdão e com arrependimento eu venho diante de ti e confesso que pequei ao me ligar com outras pessoas, fazendo com elas ligações perversas. Me perdoa, Senhor, por ter quebrado o princípio da santidade
praticando fornicação, prostituição e adultério. Declaro que toda ligação de alma demoníaca e carnal que identifiquei com esses nomes que estou apresentando é rompida e desfeita agora, em nome de Jesus. Ordeno a todos os espíritos imundos relacionados com essas ligações que saiam em nome de Jesus. Quebro, rompo, corto com a espada do Espírito essas ligações de alma demoníacas no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Peço a Deus que envie o seu anjo onde estiverem essas pessoas para levar de volta os seus fragmentos, pois estou devolvendo agora mesmo, em nome de Jesus. E todos os meus fragmentos que estão com cada uma delas, seja devolvidos agora, em nome de Jesus. Meu corpo seja totalmente reintegrado, restaurado por completo, corpo, alma e espírito. Renuncio os espíritos que vieram agir por causa desses pecados. Renuncio as pombagiras, os Exus, Iemanjá, Kundalini, Lilith e todo espírito ligado à luxúria. Declaro no reino espiritual que sou nova criatura e o meu corpo agora é templo do Espírito Santo. Sou livre, liberta pelo sangue do Cordeiro. Louvo e adoro ao Senhor, que é meu Pai, por tudo que tem feito em minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridas? Eu quero que você agora unja sua coluna todinha, aonde você alcançar. Começando aqui, ó, esse primeiro ossinho. Pastora, eu não consigo tocar toda. Eu vou falar para vocês o que eu faço, tá? Eu derramo um pouquinho de óleo aqui para escorrer mesmo. Unge sua coluna toda. Unge aqui essa parte baixa, onde pega os rins aqui embaixo. E o baixo ventre todinho, tá? Unge aí. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. E eu vou orar. O Ellen, se unge também, tá? Seu marido casou virgem? Eu acho que não, né? Se casou, glória a Deus, aleluia. Mas se ele não casou virgem, se unge também, tá bom? Não, pastor, eu também não casei virgem, porque a gente se juntou, né? Aí depois a gente casou, mas foi um homem só. Podemos orar, queridas? Todo ungido, besuntado, untado. Bora lá? Ninguém falou não, então é porque é assim, né? Diz um ditado que quem cala consente. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, Jesus, eu peço agora que todo espírito maligno que tem atuado na coluna, no ventre, nos rins das tuas filhas, Senhor, que seja arrancado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda faca, Senhor, que foi colocada nos rins através do sexo anal, que seja arrancada agora, Pai, em nome de Jesus. As dores, Deus, que os demônios têm causado
por causa dos pactos sexuais que foram feitos. Deus, que seja agora toda dor, que seja queimada agora pelo fogo do Espírito. Deus, que a coluna dessas mulheres, tanto as presenciais como aquelas que assistirão depois, que a coluna, que os rins, as costas, Deus, e todo o órgão, Deus, que está envolvido com o sexo, Senhor, comece a queimar agora, em nome de Jesus, e todo espírito maligno, Pai, e toda enfermidade seja queimada junto agora, em nome de Jesus. Pai, que o fogo do teu Espírito venha sobre a boca, venha, Senhor, sobre todos os órgãos, Pai, da boca até o intestino, queimando todo o esperma que entrou, Senhor, todo o muco, que seja arrancado agora, em nome de Jesus. Toda genética maligna, toda genética de demônios, toda genética de outros homens, de outras mulheres, que seja arrancado do corpo das minhas irmãs agora, em nome de Jesus. E que elas sejam, Senhor, alinhadas ao propósito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridas, tem alguém sentindo dor, assim, quase nesse último ossinho da coluna? Uma dor como um peso. Tem alguém sentindo? Eu pergunto se tem, porque eu não sei se está aqui ou se é alguém que vai assistir depois. Não? Todo mundo em silêncio? Tá, se é alguém que vai assistir depois sentir dorzinha assim, bem perto do cóccix, tá? Uma dor, não é uma dor de dor, é uma dor de peso. Se você quiser depois compartilhar, tá? Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que Satanás tem colocado. Amém, Ana. Eu sabia que tinha. Eu só não sabia se era agora ou depois. Pai, em nome de Jesus, que o anjo que o Senhor liberou para operar na vida da Ana comece a tocar agora na coluna dela, do alto a baixo. Tirando agora toda interferência das trevas, em nome de Jesus, toda dor. Toda dor que ela tem sentido nas costas, relacionada a esses fragmentos de alma, a esses demônios que têm atuado, que sejam arrancados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a coluna dela seja realinhada. Pai, todo espírito de Kundalini, que seja arrancado de baixo ao alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a coluna dessas mulheres pegue em fogo agora. Deus, todo ataque na mente da Ellen. Pai, em nome de Jesus. Todos os fragmentos de alma de outras mulheres que têm atacado ela por causa do sexo com o marido no passado. Pai, que seja arrancado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Dor, eu te dou uma ordem. Solte a mente da Ellen. Solte a cabeça da Ellen agora, em nome de Jesus. Que a cabeça da Ellen agora comece a queimar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aonde houver, Pai, aonde houver uma fração, uma fagulha das trevas que seja queimado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro cura e libertação em nome de Jesus. Amém? Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Fala aí que a gente tem que ir para a segunda parte. Tudo bem, pastor. Que agora a gente vai orar sobre cativeiro, amém? Vocês estão bem? Gente, vocês estão vivas? Alô, Elaine? Amém. Passou a dor, Ellen? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a segunda parte? Deus é tremendo. Como é que nós vamos proceder agora, queridos? Eu espero que todas estejam sentadas, mas eu preciso que vocês estejam sentadas de tal forma que vocês possam levantar e se movimentar, tá bom? A gente vai orar agora sobre fragmento de alma. Vocês vão orar, vão fechar os olhos. E eu quero que você... Não é um pensar, queridos, para você ser motivada na alma, não é isso. Mas eu quero que você se recorde de situações de trauma. Por quê? Porque os anjos do Senhor vão agir nessas informações, amém? Naquilo que for liberado.
E nós vamos orar. E eu vou orar com vocês. E quando eu falar para vocês, levante, vocês vão levantar da cadeira e vão andar, tá? Pode parecer bobeira isso, mas na verdade, no mundo espiritual, você está se movimentando e está saindo do cativeiro onde você está. Amém? Deu para entender? Então, preciso que vocês sentem. Fiquem sentados de tal forma que vocês consigam levantar. Fechem seus olhos, fiquem relaxados de boa aí, que vai dar tudo certo. E nós vamos orar. Amém? Todo mundo pronta? Vamos lá. Pai, eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome por esse dia, eu louvo o teu nome por esse tempo. Eu louvo o teu nome, Deus, pela vida das minhas irmãs. Eu louvo o teu nome porque o Senhor nos escolhe, Pai, e o Senhor faz todas as coisas. Eu louvo o teu nome por chegar nesse dia. O dia, Deus, onde o Senhor irá se mover em prol das tuas filhas, restaurando sobre elas todas as coisas. Pai, cada uma delas tem uma história. Cada uma delas, Deus, tem situações de traumas, de medos, de pecado. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor comece a trazer na memória delas as lembranças das situações de aprisionamento, de situações que elas possam estar presas em cativeiro. Em nome de Jesus, aquelas que têm percepção espiritual, que a visão seja aberta e que elas consigam ver o mundo espiritual, como está se movendo e o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor agora sejam enviados nesses lugares de prisão, nesses lugares, Deus, de cativeiro. E que esses anjos, Senhor, que são da mesma patente dos guardiões, Pai, se posicionem para a guerra e eles comecem a operar, amarrando todo guardião, Deus, de cativeiro, em nome de Jesus. Que eles sejam manietados, amordaçados, que esses guardiões, Deus, Senhor, parem de falar, que suas mãos e seus pés sejam presos agora, e que a porta dessas prisões espirituais, Senhor, sejam abertas pelo poder que é no nome de Jesus. Eu peço agora, Pai, que o anjo do Senhor entre dentro dessas prisões espirituais. Entre dentro, Pai, e comece a resgatar os fragmentos de alma dessas mulheres. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aquelas, Deus, que teve problemas com o pai. Deus, eu apresento a vida da Ellen agora. Pai, eu peço que um espírito de paternidade enviado pelo Senhor entre no cativeiro de orfandade onde a Ellen se encontra. Deus, e que esses anjos, que esse espírito, Pai, se tiver mais alguma que tiver problema de orfandade, que espíritos de paternidade da parte do Senhor entre dentro desses cativeiros. E comece a tomar essas mulheres agora, Senhor. Comece a tomar elas agora, Pai, para arrancar, Senhor, destes lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que elas possam agora sair desses lugares, em nome de Jesus, queridas, levante e ande. Ande no lugar que você está. Em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor comecem a arrancar elas agora. Se você não conseguir andar, eu preciso que você fale, tá? Que os anjos do Senhor comecem a tirar ela. Que os pés sejam liberados para andar agora, em nome de Jesus. Que todo o peso nas pernas solte agora. Em nome de Jesus, que os pés, que as pernas sejam liberados para sair desses cativeiros agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda corrente quebrada agora. Todo grilhão quebrado agora. Em nome de Jesus. Pai, que esses fragmentos, que elas saiam desses lugares de trevas e entrem, Senhor, nos lugares da luz do Senhor, nos lugares da Shalom do Senhor. Que elas sejam levadas a lugares de águas tranquilas.
Que esses fragmentos, Pai, de alma, sejam purificados, sejam santificados, Pai. Em nome de Jesus. Que eles queimem agora pelo fogo do teu Espírito. Em nome de Jesus. E sejam realinhados ao corpo, Deus, à alma dessas mulheres. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que esses pedaços de alma sejam devolvidos a elas. E que elas sejam realinhadas agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Pode abrir o microfone para falar, tá? Pastora, Conseguiram andar tranquilas? a senhora está me ouvindo? Amém. Queridas, quem que sentiu a perna direita pesada, assim, como se estivesse formigando? É um formigamento de quando prende a circulação. Só a perna direita. Dor nos pés. Amém. Pernas pesadas. Ana Paula, amém. Mas conseguiu andar, né, Ana? Amém. Eu ainda estou sentindo minha perna direita. Pai, em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que a luz do Senhor venha, Deus, quebrando tudo aquilo que está oculto e tudo aquilo que ainda possa, Deus, estar prendendo as minhas irmãs. Sejam ataduras, sejam grilhões e toda amarração que tenha sido preparada para suas almas. Deus, sejam essas amarrações conhecidas ou não, desejadas ou não. Peço, Pai, em nome de Jesus, que todo voto seja quebrado. Deus, tudo aquilo que está na lembrança ou que está no esquecimento, que seja quebrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que libere a alma dessas mulheres de todo tipo de prisão, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu peço que o anjo de cada uma delas, Pai, seja liberado agora. Deus, e que se há ainda fragmentos, que sejam juntados e restaurados nos devidos lugares. E todos os pedaços de emoções, vontade, personalidade, mente e coração, Deus, que foram fragmentados, sejam devolvidos agora à sua posição original, como foi perfeitamente planejado, Pai, pelo Senhor. Em nome de Jesus, que o ministério da reconciliação se manifeste sobre a vida das filhas, que a obra da cruz se manifeste sobre elas, e que elas sejam envolvidas no amor do Senhor, que a unção que quebra todo jugo venha sobre elas, preenchendo cada lugar, e que de maneira alguma, Senhor, as tuas filhas sejam encontradas como casa vazia. Pai, eu as abençoo por um novo tempo, por um romper, por um caminhar no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridas? Vocês estão bem? Estão sentindo alguma coisa? Não estão sentindo nada? Como é que vocês estão? Bem, glória a Deus. Amém. Amém. Queridas, é normal cansaço e sono, tá? Depois dessas batalhas. E descanse. Se você sentir algum sintoma, fale, tá?
Que sintoma? Você pode ter pesadelos essa noite, você pode ser atacada na mente. Mas, pastora, mas a gente não orou? Então, a gente orou. E Satanás não quer perder aquilo que um dia era dele, né? Você pode sentir náusea, você pode menstruar, sentar no dia de menstruação. Amém? Não se assuste, isso é normal. Isso acontece e faz parte do processo. Amém? A gente está aqui para te ajudar. A Kelly, se não mandou ainda, ela vai mandar o livro lá para vocês. Leiam, estudem. Se precisarem, nós estamos aqui. Amém? Semana que vem, nós vamos falar sobre propósito. Por que você está aqui nessa terra? Está cansada, né, Thalita? Isso é normal, tá, querida? Faz parte da... faz parte da guerra, é normal. A gente está aqui sentadinha, né, mas o corpo espiritual da gente está na guerra. E daí dá esse abatimento mesmo. Mas amanhã você amanhece inteira, em nome de Jesus. Se não amanhã você grita, que a gente ajuda, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa prosperar. O livro que a Kelly vai mandar é que a gente quase não tem nada para fazer, né? Daí eu ainda faço tarefa. Deus te abençoe e te guarde e te faça prosperar nesse caminho, amém? Deus abençoe. Shalom, shalom, queridos. Até terça da semana que vem.